Juiz das garantias. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade e da investigação criminal. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do artigo 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 desse Código, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar observado o parágrafo 1º deste artigo, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, eu entendo que seja substituí-las, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste código ou em legislação especial pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, observado do parágrafo 2º deste artigo. Determinar o trancamento para tudo do inquérito policial, quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, fluxo de comunicações de sistema de informática ou telemática ou outras formas de comunicação. Afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dados telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais do investigado, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Ele vai decidir, o juiz da garantia, se recebe a denúncia ou queixa ou não. Quem que decide o recebimento da denúncia ou queixa? O juiz das garantias. Isso aqui vamos pintar de azul? Vamos pintar de vermelho? Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Ok. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado, ao seu defensor, de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizado durante a investigação. Quem que vai decidir sobre homologação de acordo de não persecução penal ou sobre colaboração premiada? É o juiz das garantias, quando formalizado durante a investigação. O juiz das garantias também decidirá outras matérias inerentes às atribuições definidas nesse caput deste artigo. Olha, Rosa, agora. Se o investigado estiver preso... Não, ficou muito escuro. Desculpa. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda sem investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. De novo, se o investigado está preso, o juiz das garantias ele pode imediatamente... Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação
da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito. Ele pode prorrogar o inquérito uma única vez, olha, o juiz prorrogar o inquérito uma única vez por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão deve ser relaxada. Se você não concluir o inquérito policial em 15 dias, deve soltar o preso, tá bom? A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 309. Então, a competência do juiz das garantias não abrange as de menor potencial ofensivo. Ó. A competência do juiz das garantias não abrange a de menor potencial ofensivo e acaba com ela termina a competência do juiz das garantias com o recebimento da denúncia ou queixa. O juiz recebeu a denúncia ou queixa, o juiz das garantias não pode mais atuar, tá? A partir do momento que o juiz recebeu a denúncia ou queixa, o juiz das garantias está expulso do processo, ok? Vamos pegar um verdinho agora. Recebida a denúncia ou queixa, quem que recebe? Como eu já falei, quem recebe a denúncia ou queixa é o próprio juiz da garantia. Ele recebeu a denúncia ou queixa por ele mesmo, pelo próprio juiz das garantias, como eu já falei agora há pouco. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, o que divide o juiz da garantia e o juiz da instrução e julgamento é o recebimento da denúncia ou queixa. Antes do recebimento da denúncia ou queixa, é o juiz das garantias. Depois do recebimento da denúncia ou queixa, aí é o juiz da instrução criminal. Vou pegar verdinho ainda. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, as decisões proferidas pelo juiz da garantia não vinculam o juiz da instrução, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá examinar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo de 10 dias. Então, o juiz da instrução vai analisar em 10 dias a necessidade de medidas cautelares em curso. Os autos que compõem a matéria de competência do juiz das garantias, eles ficam aonde? Ficam acautelados na secretaria do juiz das garantias, desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa. E eles não serão, olha aqui, não serão apensados não aos autos do processo enviado ao juiz da instrução. Não mistura, deixa quieto. Não mistura os autos do juiz das garantias com os autos da instrução. Ok? Ressalvados os documentos relativos a provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas, que deverão ser remetidos em apensamento apartado. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º, que se trata do inquérito policial deste Código, fica impedido de funcionar no processo. Então, o juiz das garantias, ele fica somente na fase de inquérito, ok? Passou essa fase de inquérito, ele não pode mais mexer. Então, se o juiz mexeu na fase de inquérito, ele não pode ser juiz de instrução. Vamos pegar um azul. Vamos continuar com o amarelo. Vai. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de juízes, de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Lembra rodízio de pizza? Vai passando, vai mudando. Então, vamos criar nas cidades pequenas, que não tem vários juízes, eles vão criar um sistema de rodízio de juízes, para que possa dividir entre o juiz da garantia e o juiz de instrução. E o juiz das garantias será designado conforme normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelos respectivos tribunais. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Ou seja, o juiz das garantias ele vai assegurar que aquele preso não fique sendo exposto no Jornal Nacional, etc., sob pena de responsabilidade civil e administrativa. O juiz vai cuidar que o delegado não saia entregando o preso para toda qualquer mídia de uma forma desrespeitando a dignidade do preso. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades devem disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização, as informações devem ser prestadas. Então, o modo pelo qual essas informações serão prestadas sobre a realização de prisão e a identidade do preso deverão ser de modo padronizado, respeitada a programação normativa aludida ao caput deste artigo. Padronizada e respeitada, transmitida à imprensa, assegurada a efetividade da persecução penal, direito à informação e dignidade da pessoa submetida à prisão. Então tem que dar informação, mas temos que respeitar a dignidade da pessoa que está presa ali. Nós não podemos sair divulgando torto ou direito, sem respeitar essa pessoa que está passando por essa situação.